Bom dia a todos. Mais uma vez, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Gosto muito do refrão daquela canção dedicada ao patrono, ao pai da SSVP, o bem-aventurado Frederico Ozanam. Salve, salve, Ozanam, nós vos desejamos paz e bem. Nosso ideal sempre será, em nome de Deus nosso também. Ficou baixo, né? Puxa um tonzinho a mais aí. Salve, salve, Ozanam, nós vos desejamos paz e bem. Nosso ideal sempre será, em nome de Deus nosso também. O instrumento agora, para ver se sai mais bonito ainda, né? Salve, salve, Ozanam, nós vos desejamos paz e bem. Nosso ideal sempre será, em nome de Deus nosso também. A cada ano, o nosso superior geral apresenta um tema para a nossa meditação, para a nossa reflexão, crescimento espiritual nesta grande obra de caridade, que na verdade é o amor de Deus agindo no mundo através de nossas forças. Neste ano, o superior geral, Padre Gregory, apresentou para nós uma espécie de avaliação e aprofundamento daquilo que estamos fazendo, na perspectiva do anúncio do Evangelho e na transformação da vida dos pobres, levando sempre em consideração o tema que já estamos refletindo há 3 anos, que é justamente a mudança de estrutura, o câmbio sistêmico. Neste ano ele pede a todos os vicentinos no mundo que avalie, que aprofunde a grande colaboração que cada confrade, cada consórcia realiza em parceria dentro das conferências, alargando esta colaboração através dos ramos da família vicentina, que não são poucos, inspirados em São Vicente de Paulo. Colaboração e evangelização. Quando eu estava preparando este tema, lendo, me veio à mente a realidade do dia de hoje que estamos vivendo na perspectiva litúrgica. A palavra de Deus no dia de hoje nos ajuda muito neste sentido. Nós estamos no dia 30 de setembro, dia da Bíblia, dia de São Jerônimo. No momento da liturgia eucarística, nós vamos presenciar um momento de construção desta palavra de Deus, pão da palavra e pão do corpo, como oferenda saudável àquele que é dono e senhor de tudo. A liturgia de hoje eu vou tomar como referência a primeira leitura. No livro dos Números nós encontramos um texto muito curioso, e nós vamos rezar esse texto no momento da missa, na liturgia da palavra. Diz que certa vez Deus resolveu descer nas nuvens e veio realizar uma grande tarefa aqui na terra. A tarefa que Deus veio a realizar foi repartir o espírito de Moisés. Repartir o espírito. Tomou um pouco do espírito de Moisés e dividiu entre 70 anciãos, diz o texto do livro dos Números. E cada ancião que estava na tenda começou a usar
o mesmo pensamento de Moisés, a mesma linguagem, começou a ser inspirado nas aspirações do seu grande líder. Curiosamente, do grupo dos anciãos, haviam 2 que estavam fora do acampamento naquele momento do repartimento do Espírito de Moisés. Mas aqueles 2 indivíduos também receberam esta graça. Primeira reflexão da palavra de Deus. O primeiro sentido desse texto para nós: a palavra de Deus não é monopólio. A caridade não é monopólio. O amor de Deus não é monopólio. Essas realidades bonitas e divinas não estão circunscritas a um espaço físico, a um ambiente geográfico. Porque quem reparte o Espírito às aspirações de um grande líder é o próprio Espírito de Deus. Não é o querer humano. Não está na perspectiva de uma vontade pura e simplesmente de uma pessoa, mas simplesmente no agir de Deus, no querer de Deus, para que aquela obra vá adiante. Aqui eu fecho esse parêntese desta palavra de Deus, que depois certamente o bispo vai meditar para nós na Santa Missa às 11 horas. E quero meditar com todos os vicentinos, a família vicentina aqui hoje, os encontros, o sentido dos grandes encontros em nossa vida. Moisés, na sua história de travessia, de libertação do seu povo, ele encontrou 2 pessoas muito importantes na vida dele. O primeiro foi o seu sogro Jetro. Um belo dia, Jetro fez uma visita ao acampamento e contemplou Moisés diante de uma grande multidão, assim como nós estamos aqui diante dessa grande multidão vicentina, de confrades e consórcios, família vicentina do DF. E Moisés sentava-se no posto de atendimento desde o amanhecer até o entardecer. O seu sogro ficou observando de longe. E em determinado momento, Jetro aproximou-se de Moisés e falou assim: você está se matando e matando este povo. Organiza esse povo em grupo de 1000, de 500, de 100, de 50 e de 10. Constitua chefes, líderes, coordenadores para estes grupos. Coordenadores de 1000, de 500, de 50, de 100, de 10. Os problemas menores, eles resolverão lá mesmo. Os problemas maiores, eles trarão a você. Assim você descansa e o povo também. Este foi o primeiro colaborador que Moisés encontrou na travessia do deserto, conduzindo o povo de Deus para a terra da liberdade, para a terra da prosperidade, para a terra da alegria gloriosa dos filhos de Deus. Diz o texto sagrado que Moisés assim o fez, e ele descansou e o seu povo também. O superior geral fala de cooperação, de colaboração vicentina. Portanto, ele está apelando para a reflexão de que o trabalho tem que ser partilhado. A nossa vida tem que ser uma verdadeira engrenagem. E cada peça tem o seu lugar, a sua finalidade, a sua importância. Cada confrade, cada consórcia, cada filha da caridade, cada irmã de Gesing, cada membro da IC, cada padre da missão, somos uma grande engrenagem. E todos nós fazemos parte desta peça que está em movimento no mundo em favor da caridade, em favor daqueles menos favorecidos. Mas no caminho, em travessia, Moisés encontrou um outro grande colaborador, chamado Josué. Eu estava falando para a consórcia Emília que aqui há muitas crianças e adolescentes. Graças a Deus. Eu quero falar para esses adolescentes. Levantem a mão, por favor. Os adolescentes, as crianças. Estão quase todo do lado de cá, né? Muito bem. Vem de longe, de diversas conferências. Nós que já vamos bem avançados em travessia, cabelos brancos, careca, já perdemos quase a metade, né? Temos que ir colocando essa turma nova nas fileiras da caridade. Olhem,
Josué era um garoto que começou a seguir Moisés desde pequeno. Numa curiosidade tremenda. Todas as reuniões da tenda, lá estava Josué. Cresceu aprendendo de Moisés o que significa coordenar um povo, o que significa curvar-se diante do seu Criador, o que significa respeitar as ideias do outro, o que significa transmitir o recado de Deus para aquela gente. Ali Josué cresceu e aprendeu. Josué, portanto, foi esta segunda pessoa que Moisés encontrou no caminho e que fez um bem enorme, que foi experimentado por Deus, que se permitiu abrir o coração para aprender o significado da condução de um povo. No caminho de Jesus, ele encontrou muitas pessoas, a começar pela sua família, Maria e José, que se encarregaram de dar o ensinamento nos primeiros passos do Filho de Deus. E Jesus, na obediência, foi escutando e procurando aprender o que significava ser Deus para o mundo, ser homem e Deus para a humanidade, ser rosto misericordioso para aqueles que padecem. No caminho de Vicente de Paulo, ele encontrou uma mulher extraordinária, Luísa de Marilac. Uma mulher que no início já fazia suas obras de caridade, já se interessava pelas pessoas, já cuidava dos pobres, mas havia uma ansiedade tremenda no coração de Luísa. Eu posso fazer mais. Eu tenho condições de servir melhor as pessoas que carecem, mas eu preciso de uma orientação. E Deus colocou no caminho de Luísa, Vicente de Paulo. Colocou no caminho de Vicente de Paulo, Luísa de Marilac. E os dois fizeram uma travessia belíssima, de busca da compreensão do amor de Deus, de mudança de perspectiva de vida, de abertura para o novo projeto que Deus ia realizando através dos dois. E Deus foi colocando no caminho de Vicente e Luísa todo tipo de miseráveis, mendigos, aleijados, coxos, analfabetos, prisioneiros de guerra, crianças abandonadas, massacradas pelos seus próprios pais, colocadas no posto como pedintes, como esmolés. Deus foi colocando no caminho de Vicente e de Luísa a realidade da pobreza nua e crua. E foi instigando o coração destas duas figuras: faz alguma coisa. E em parceria, Vicente e Luísa foram dando respostas a cada dia para essas realidades de pobreza e de miséria. No caminho de Luísa, Deus colocou Margarida Nazor, uma menina jovenzinha que foi encontrada por Vicente para realizar uma obra do seu próprio estudo. E Vicente colocou nas mãos de Luísa: cuida desta menina. E ela se tornou, assim por dizer, a primeira filha da caridade. Não é isso, irmã Iracema? A primeira filha da caridade. E São Vicente disse uma palavra que eu gosto muito, que serve para todos nós vicentinos. Disse a essa irmãzinha, Margarida Nazor: irmã, esse trabalho que você realiza é belíssimo. Ela levava um caldeirão de sopa para os pobres, e ele disse assim: à medida que você for avançando na caridade, à medida que você for empreendendo este amor aos pobres, à medida que você for abrindo o coração, alargando o coração, a alma, para servir sem pensar em você, você vai ver, irmãzinha, que o caldeirão de sopa vai pesar menos do que a caridade. Porque o caldeirão de sopa tem o seu peso físico, mas a caridade tem o peso do coração.
A caridade tem a largueza da alma de quem serve aqueles que precisam. A caridade tem o rosto do próprio Deus. Por isso, irmã Margarida Nazô, você vai ver que em alguns momentos levar o caldeirão de sopa não vai pesar tanto, mas se dispor a ir ao encontro dos pobres, acolhê-lo como eles são, ter a paciência necessária, sem ouvir um Deus lhe pague um muito obrigado, e no dia seguinte fazer a mesma coisa, este gesto de bondade vai pesar mais do que o caldeirão de sopa. Então, no caminho de Vicente, Luísa de Marilac. No caminho de Luísa, Margarida Nazô. No caminho de Frederico Ozanam, quem está à mesa agora, me ajudem. Alguns homens, vire a página da regra, né? Quem está com a regra em mãos, tem a relação dos grandes companheiros de Ozanam. Robson, fala para nós, no caminho de Frederico, quem ele encontrou? Bailly, Talandier, Devaux, Lamarck, Lallier, Clavé. Muito obrigado. No caminho de Frederico Ozanam, os seus primeiros companheiros. Porque a obra da caridade não é uma obra isolada. Deus não quis amar o mundo sozinho. Amou o mundo, as pessoas, todas e cada uma em particular, em espírito de comunhão e unidade trinitária. Deus amou o mundo através do seu Filho, na força do seu Espírito, o Espírito Santo. Por isso a caridade de Deus é sempre caridade em parceria. E no caminho de Frederico Ozanam, aí estão os seus companheiros. Mas no caminho de Frederico Ozanam, eu sempre gosto de falar desta figura, uma outra filha da caridade, Rosalie Randi. Uma filha da caridade extraordinária, como um católico excelente. Ele vai se perguntar: o que, meu Deus, eu posso fazer para resplandecer a tua religião? As pessoas falam tão mal do cristianismo. A igreja não faz tão bem como devia. A radicalidade do evangelho ficou lá atrás. Mas eu, como católico, como cristão, eu preciso mostrar ao mundo, às pessoas, que a minha fé não pode ficar escondida. E Deus coloca no coração no caminho de Frederico Ozanam, Rosalie Randi. E no diálogo, na partilha, na inquietação do coração e da vida, Rosalie diz assim: eu vou te apontar um caminho, eu vou te mostrar uma pessoa. E mostrou Vicente de Paulo. Eu vou falar deste homem extraordinário, que foi alcançado por Deus e que se permitiu ser alcançado por Ele. E no momento em que Deus alcançou Vicente, nunca mais a sua vida foi a mesma. A caridade de Deus teve um nome: Vicente de Paulo. E Frederico Ozanam disse: eu quero conhecer este homem. E conheceu através dos seus escritos, através das fotografias, através da sua obra de caridade. E a caridade de Deus passou a ter outro nome: SSVP. SSVP. E quando ele tomou consciência clara que o caminho do amor de Deus passava por aí, juntamente com seus primeiros companheiros, ele disse uma frase lapidar, que deve estar no coração de cada vicentino, de cada confrade, de cada consórcia: gostaria de reunir o mundo inteiro numa grande corrente de caridade. E esta palavra de Frederico Ozanam tornou-se uma profecia, porque ela foi dita no ambiente francês, ali. E onde essa rede de caridade chegou? Nos 5 continentes, em toda a face da terra. Vamos dar uma bonita salva de palmas para todos os vicentinos. Gostaria de reunir o mundo inteiro numa grande corrente de caridade.
E as palavras de Frederico Ozanam foi como uma flecha aguda que foi permeando, ultrapassando o coração de cada católico, cada cristão, que estes, por sua vez, foram se permitindo iniciar essa jornada do amor de Deus a serviço dos seus irmãos, das suas irmãs. Assim sendo, neste dia dedicado a São Vicente de Paulo, nesta manhã de oração da família vicentina, queremos pedir a São Vicente de Paulo: faça-nos São Vicente, faça-nos Frederico Ozanam, faça-nos Santa Luísa de Marilac, faça-nos todos os santos da grande família vicentina, amantes do amor de Deus. Como dizia São Francisco de Assis, naquela angústia, olhando a sua igreja, olhando os pobres separados, ele dizia: o amor não é amado. O amor que é Deus, amor encarnado em Jesus, não está sendo amado pelo amor do coração das pessoas. Por isso peçamos neste dia de hoje que todos os santos da grande família vicentina, e um deles que eu gosto muito, venero, e que eu ajudei, dei como título para a conferência jovem da paróquia Medalha Milagrosa, São Justino de Jacobes. Eu acho um santo espetacular na família vicentina. Justino de Jacobes, um parêntese rapidinho, ele, cristão de Roma, foi colocado na Abissínia, no norte da África. E chegando lá, ele se apresentou como Abuna, um nativo, e disse assim: eu estou aqui para fazer a vontade de vocês. E ele sabia que algumas tribos ainda eram canibais. E ele disse: se vocês quiserem meu sangue, vinde. Abri minhas veias, tomai-o todo, ele é todo vosso. Se vós quereis a minha carne, vinde, comais a minha carne, ela é toda vossa, eu sou todo vosso. Se vós quereis ouvir a palavra de Deus, eu estou aqui, eu prego a palavra de Deus para vós. Se vós não quereis ouvir a palavra de Deus, eu fico aqui de braços cruzados, não prego. Mas saibam, aconteça o que acontecer, um dia, se alguém perguntar quem passou por aqui, digam: um cristão de Roma que amou os cristãos da Abissínia e morreu lá, como mártir, como cristão da Abissínia, como um grande vicentino. Olhem, na história da congregação, na história da grande família vicentina, nós temos exemplos espetaculares. E nós precisamos ser esses exemplos onde quer que nos encontremos, como confrades, como consócias. Sermos os santos que a igreja precisa hoje, dentro de nossas conferências. Sermos os santos que o cristianismo precisa e pede, a partir das idas e vindas ao encontro dos pobres no serviço da caridade. Que São Vicente de Paulo, Santa Luísa de Marilac, bem-aventurado Frederico Ozanam e todos os santos da grande família vicentina nos conceda esta graça para sermos fervorosos no serviço do amor a Deus, no serviço à vida melhor dos nossos irmãos e irmãs dentro da nossa grande família vicentina e principalmente a partir de nossas conferências, para que o amor de Deus seja de fato a ação concreta a serviço dos pobres. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.